Nesse vídeo nós vamos falar sobre montagem e formatação no Linux. Vamos lá. O que a gente tem para falar aqui? Vamos falar sobre mount, umount, o arquivo fstab, criando sistema de arquivo, mkfs, fdisk e fdformat e o fsk. Vamos começar. Primeira coisa, vamos falar sobre... vamos começar pelo fdisk, tá? Vou aproveitar aqui que eu acabei de inserir um HD não formatado, um HD limpinho, sem nada, virgem, certo? Na minha máquina virtual. Eu posso observar isso através do comando fdisk. Se eu dou um fdisk-L, ele vai me listar os dispositivos conectados ao meu barramento SATA, IDE, etc. Né? Então, se vocês observarem aqui, eu tenho um disco /dev/sda, disco /dev/sda, e eu tenho o disco /dev/sdb. O /dev/sda ele tem já algumas partições criadas, tá? Algumas partições criadas. O SDB não, né? O SDB não. Então, para eu começar a manipular esse disco, né? Eu vou usar o mesmo comando fdisk, sendo que agora eu vou, ao invés do "-l", eu vou especificar o dispositivo que eu quero manipular, que vai ser o /dev/sdb. Só comentando rapidinho, pessoal, existe um padrão para nomeação, né, desses dispositivos quando eles estão conectados a um IDE, a um SATA, a um SCSI, a um SAIS, né? Então, hoje em dia, a maioria esmagadora dos discos que a gente vai ver, ele vai seguir essa nomenclatura, /dev/sda, SDB, SDC, conforme a ordem que ele foi plugado nos barramentos que você tem disponível na placa-mãe do seu computador, tá? Então, você tem lá um computador que tem, por exemplo, dois HDs, certo? Então você vai ter o primeiro sendo SDA, o segundo sendo SDB. Se você tem um computador mais antigo, né, interface ATA, aí é mais comum você ver, em vez do S, um H. Então seria /dev/hda ou /dev/hdb e por aí vai, tá? Existe um padrão também para numeração das partições. Então quando eu especifico assim, SDB1, SDB2, eu estou especificando, na verdade, a partição dentro do meu dispositivo, dentro do meu disco, né, a que me refiro. E aí, a gente tem que se lembrar o seguinte, a numeração de 1 a 4 se refere às partições primárias, certo? Então, se o seu disco lá tem uma partição primária e alguns volumes, né, algumas unidades lógicas, né, então você vai ter uma partição chamada, digamos, SDB, SDB1, e aí, a partir daí, as unidades lógicas vão começar do 5, porque de 1 a 4 é reservado para as partições primárias, certo? De 1 a 4 é reservado para as partições primárias. Bom, vamos voltar aqui ao fdisk. Deu um aviso aqui, mas não é nada que vá me atrapalhar. Está informando que a tabela de partição está limpa, né? Então, quando eu der o W para gravar, o particionamento que eu defini aqui vai corrigir isso aqui, certo? Eu caio aqui num shell especial do fdisk, ele pede aqui comando, né? Já sugere M para ajuda, M para help, então posso digitar um M, ele vai me listar todos os comandos possíveis que eu posso utilizar nesse shell, certo? Então, se eu quero adicionar, né, adicionar uma partição, vai ser essa opção N, ó, cria uma nova partição, tá? Cria uma nova partição. Se eu quero mostrar a minha tabela de partição, quer dizer, as partições que estão atualmente configuradas no meu HD, eu usaria a opção P. Vamos usar primeiro o P aqui, né? Ele não vai conseguir nada porque o disco está limpo, então ele não mostra nada. E agora eu vou usar o N, que eu falei para vocês que vai criar uma partição. Então ele vai me perguntando, né? O N. Ele pergunta, você quer o quê? Você quer uma partição estendida ou primária? Agora eu quero primária, tá? Agora eu quero primária. Qual é o número da partição? Vou começar pela 1, né? Normalmente você segue na sequência, principalmente se é uma partição primária. Qual é o primeiro cilindro? Você pode ser esse aqui, default, pode deixar padrão, porque ele vai começar a utilizar o disco do começo, né, para frente, certo? Uma situação incomum seria você querer utilizar o disco, sei lá, do meio para frente, né? Aí você tem como fazer isso também especificando o cilindro inicial e final da partição, tá? Então é uma possibilidade. Mas normalmente a gente vai
seguindo na sequência, né? A não ser que você tenha uma boa razão para isso. Então, vou seguir aqui o default. Posso dar Enter aqui, que ele já entende que é para seguir o default. Está pedindo agora o último cilindro, né? Ou o tamanho. Das duas, uma. Então, ele já me disse que o tamanho do meu disco é 2610 em cilindros. Eu tenho 2.610 cilindros. Mas eu posso especificar também o tamanho. Bom, vamos dizer que eu queira uma partição só de 100 MB. Eu vou botar aqui, ó, mais 100 MB, certo? E ele consegue entender desta forma aqui. Pronto. Criou a partição, posso já dar um P aqui para confirmar se está ok. Ó, realmente ele criou, ó, legal. SDB1, joia. Vamos criar agora uma segunda partição, sendo que agora eu quero criar uma partição unidade lógica, né? Eu quero uma unidade lógica. Então vamos lá. Vou dar N novamente. Vou colocar agora estendida, tá? Vou ter que especificar, normalmente especifica 2, né? Se você já tiver, por exemplo, duas partições primárias, você teria que especificar com partição estendida 3, certo? O raciocínio é o seguinte, uma partição estendida é ela que vai acomodar as unidades lógicas, certo? Os volumes adicionais, além das partições primárias. Então, então você precisa dedicar o espaço que seria de uma partição primária para uma partição estendida. Normalmente a gente faz o quê? Coloca uma partição primária e coloca uma partição estendida no resto do disco, e aí ele ocupa e a partir daí você utiliza da forma que você achar melhor. Então vou especificar aqui 2. Né? Primeiro cilindro, deixa o padrão mesmo, vou dar um Enter, ele vai assumir que é o 15, já está me informando aqui, né? Porque o do 1 ao 14 foi utilizado na partição anterior. E aí eu vou precisar especificar o tamanho, né? Aí de novo aqui eu posso especificar o cilindro final ou posso especificar o tamanho. Vamos dizer que eu quisesse especificar só, eu quero usar só, sei lá, 1 GB, certo? Só 1 GB. Então, colocar aqui mais 1 G, certo? Ele vai entender que é 1 GB. De novo, posso colocar P aqui, né? E ele já vai me mostrar aqui, ó, que tem agora uma partição primária estendida. Observe que aqui na estendida eu ainda não tenho os volumes, então eu preciso criar volumes dentro da minha partição estendida, certo? E é isso que eu vou fazer agora. Então vou dar um N novamente, né? Agora, veja que mudou também as opções, eu posso usar a opção L para criar uma unidade lógica, certo? Vou usar L, especificar, ele já que não me perguntou o número, né? Mas ele já entende que é 5, tá? O primeiro cilindro, vou deixar padrão, né? E aqui nesse caso eu tenho especificado 1 GB, né? Vou deixar mais 100 MB só, tá? Vou botar aqui mais 100 M. Então eu tenho com isso, vou dar um P aqui para mostrar, eu tenho com isso uma partição primária de 100 MB e uma partição, uma unidade lógica de 100 MB também, certo? Bom, uma vez que eu particionei o meu disco, agora eu vou precisar gravar, né? E a gente faz isso com o comando W. Você pode digitar M novamente para ver aí, mas é através do W que a gente faz esse processo. Então, W, ele faz aí a gravação, né? E aí eu já estou com o meu disco particionado, tá? Vou limpar a tela e olha só que legal. Eu posso agora já dar um fdisk, "-L", e olha que interessante. Já vai me trazer aqui no meu SDB, que é o meu segundo HD, as partições que eu criei. Certo? Joia. Então a gente já falou bastante sobre fdisk, criação de partições, né? Vamos falar agora sobre mkfs. mkfs é o comando que ele faz uma coisa bem simples e bem útil, que é a formatação. Então, formatar, em outras palavras, é criar um sistema de arquivo. Né? Esse termo formatação é muito utilizado no mundo do Windows, né? Mas a gente pode utilizar ele também aqui no mundo do Linux. Então, para eu formatar, por exemplo, eu tenho à minha disposição agora, eu tenho /dev/sdb1 e eu tenho /dev/sdb5. São duas partições que eu tenho à minha disposição, porque eu já particionei o meu disco, né? Mas eu preciso formatar para poder realmente utilizar essas partições. Então, eu vou utilizar o comando mkfs. Se eu der aqui um ponto, um tab, você vai ver que ele vai trazer as opções de sistemas que ele já suporta. Né? Hoje em dia a gente está usando bastante Extended 2, Extended 3 e Extended 4 para Linux. Eu vou escolher aqui o Extended 4, então vou formatar a minha partição utilizando o sistema de arquivo Extended 4. Né? Eu vou especificar aqui o caminho, que é o /dev/sdb1, certo? Prontinho, o meu sistema de arquivo está criado e a partir de agora eu posso utilizar essa partição. Joia.
mas ela ainda não está disponível para mim gravar, criar arquivos, manipular, né? Como é que eu faço isso? Aí vem o terceiro ponto, que é a montagem, que é o comando mount, certo? Comando mount. Então, agora eu vou precisar especificar um diretório, ou seja, um ponto de montagem. Então, eu vou criar aqui um diretório, vou criar o diretório barra mídia, barra HD2, certo? CD não, desculpa, MKD, né? Estou querendo criar, então, criar o diretório MKD. E aí, se eu chamar aqui, ó, esse diretório, você vai ver que ele está vazio, sem nada, tá? Deixa eu sair do diretório. E aí agora, eu vou passar para a montagem propriamente dita. Então, a montagem, ela, em outras palavras, ela consiste em quê? Consiste em você pegar uma partição ou uma unidade, algum dispositivo de armazenamento e disponibilizar esse disco, esse dispositivo, em um diretório no seu caminho Linux. Porque lembrando que no Linux você não tem as unidades como a gente tem no Windows, né? C, D, A, B, D. Certo? No Linux eu tenho o barra e tudo vem depois do barra. Tá? Então é uma filosofia um pouquinho diferente no que diz respeito aos caminhos. Então, para mim montar aquela partição que eu acabei de formatar, que é a SDB1, eu vou precisar especificar o tipo, né? -type extended 4. Vou especificar a partição que eu quero montar e o ponto de montagem. Certo? Eu acho que é isso, né? Vamos ver aqui. Não disse nada, bom sinal. Né? O Linux, normalmente quando ele fica caladinho assim, você dá um Enter, ele fica caladinho, sinal que deu certo. Certo? É um bom sinal. Vamos ver aqui se realmente deu certo. Para eu verificar, eu digito simplesmente mount, e aí é para ele já me listar aqui. Olha só quem apareceu aqui, ó. SDB1 já está disponível em /media /HD2. Eu não tinha digitado antes esse comando com vocês, pessoal, mas vocês observem que já tem aqui as partições que estavam disponibilizadas para mim. Ó. Tinha SDA1, SDA2, SDA5 e SDB1 não estava disponível. Né? Então, a partir de agora, quando eu vier aqui para esse diretório /media /HD2, eu vou estar, na verdade, manipulando aquela partição. Certo? Vamos fazer um teste rápido aqui. Eu vou criar aqui alguns arquivos usando o comando tot, só para criar mesmo, certo? Arquivos aqui, nome de fruta, abacate, uva, laranja, pera, maçã, banana. Vou dar um ls aqui, e olha só, eu tenho esses arquivos criados, tá? Tenho esses arquivos criados no /media /HD2, né? Se eu saio desse diretório e desmonto, ó, vou desmontar agora usando o comando umount. Para eu desmontar, basta eu especificar o ponto de montagem, tá? Não precisa você especificar que esse parâmetro sozinho no momento que você monta, você especifica pelo menos o tipo, né, e o dispositivo que vai ser utilizado. No comando, na hora de desmontar, basta você especificar o ponto de montagem, tá? Então é isso que eu estou fazendo aqui. Desmontei. Observe o seguinte, olha que coisa interessante. Eu vou aqui chamar o diretório, ele continua existindo, mas quando eu der ls, não vai me retornar nada. Não me retorna nada. Então, por que isso? Bom, se eu desmontei, então quer dizer que aquele diretório ele não está mais apontando, não está mais ligado com aquela minha partição. E aí, para eu ter acesso àqueles arquivos novamente, eu preciso montar, né, fazer o mesmo processo que eu fiz anteriormente, montar, especifico o tipo, especifico o dispositivo e especifico o ponto de montagem. E aí, quando eu chamar aqui agora, veja que os arquivos estão aí. Certo? Legal, né? Joia. Então a gente já falou até agora do comando fdisk, já falou até agora do fdisk, do mkfs, que é para formatar, e já falou do mount e do umount. Lembrando que você, uma vez que você inserir um HD limpo, você vai precisar particionar, você vai precisar, com o fdisk, né? Você vai precisar criar o sistema de arquivo, ou seja, formatar as partições que você criou com o mkfs, e você vai precisar montar, que é disponibilizar o sistema de arquivo, né, para aquela partição para o sistema, para o caminho, né, para o barra, certo? Em algum diretório. Tá? Vamos mostrar aqui agora o arquivo fstab. Né? O arquivo fstab ele é um arquivo que ele vai basicamente configurar parâmetros
de montagem automática ou montagem no momento do boot. Vocês vão ver aqui que o arquivo fstab fica no /etc, tá? É o /etc/fstab. Vocês vão ver aqui, ó, que ele segue um esqueminha bem simples, ó. Cada linha, lembrando que esse joguinho da velha aqui são comentários, então são ignorados, né? E cada linha vai ser referente a um dispositivo e vai seguir essa ideia aqui de colunas. Então eu tenho sistema de arquivo, ponto de montagem, tipo, opções, dump e pass. Então isso aqui são colunas, tá? Colunas. Cada linha que não seja comentada, né, vai trazer essas informações aqui para mim. Então, quando eu tenho aqui, por exemplo, /dev/sda6, isso aqui eu tenho um dispositivo, né, o file system, certo? Vai ser montado aonde? None, quer dizer, lugar nenhum, certo? O tipo, swap, né? Swap é porque é um tipo especial, então na verdade ele não aparece como um ponto de montagem, né? É a memória virtual. Opções, né? SW, e opções de dump e de pass. Normalmente a gente deixa aqui em defaults ou 00, tá? Eu não vou entrar em detalhes agora nessas opções aqui e nessas opções do fstab. Se você quiser consultar, você pode dar um man fstab, que você vai ter uma documentação bem vasta aí, ou consultar a internet. Mas aí, só mostrando aqui, ó, se eu quero montar, por exemplo, meu CD, que está em /dev/scd0, né, ele vai estar montado em /mid/cd1. E ele está com um parâmetro aqui no alto, que quer dizer o seguinte, não é para montar automaticamente, certo? A não ser que eu dê um mount "-a", ele não vai tentar montar, certo? Quando não tem esse parâmetro no alto aqui, que é o normal, né, por exemplo, esses anteriores aqui, ele vai no momento do boot tentar montar, certo? Então, por exemplo, se eu quisesse que no momento do boot o meu sistema já montasse aquela partição que a gente criou e formatou, né? Eu faria assim, ó, colocaria aqui o caminho do dispositivo, né, que é SDB1, certo? Aonde? /media/hd2, certo? Você pode especificar outro lugar se você quiser. O tipo, extended 4, certo? Opções, posso deixar em RW, certo? Normalmente a gente deixa o RW ou defaults, certo? Aqui normalmente você não, assim, na maioria das vezes você não precisa se preocupar tanto com isso aqui, certo? Geralmente você vai colocar RW porque você quer ler e gravar na partição. Se você quer apenas ler, seria RO, tá? Mas aqui o default já cobriria essa questão aí, tá certo? E aqui 00, e aí ele já vai entender. Pronto, o que eu fiz aqui, adicionei essa linha, né? Quando eu reiniciar meu sistema, deixa eu sair aqui do arquivo, salvei, vou reiniciar meu sistema aqui agora, certo? Vou dar um init 6, ele vai reiniciar e vocês vão observar que ele vai tentar automaticamente montar, né? A não ser que eu tenha feito alguma besteira aí, ele vai montar aquela partição que a gente criou já no momento do boot, certo? Ela já vai estar disponível para mim no momento do boot. Do boot do sistema, né? Não do boot da máquina, do boot do Linux que eu me refiro, tá? Beleza, então vamos aqui, ó. Vamos logar e eu vou dar um comando simplesmente mount para ele me mostrar o que é que ele tem aí disponível. Olha só, ele já montou sozinho o /dev/sdb1, disponibilizou em /mid/hd2, certo? Joia, né? Bom, deixa eu desmontar aqui, só para mostrar o FSCK para vocês, e o mount /media/hd2. No Windows, a gente tem um comando que chama checkdisk, que quem é usuário já mais antigo de Windows provavelmente já conhece, que é um utilitário para verificar erros, se tem algum erro no seu sistema de arquivo. Normalmente erros acontecem quando sua máquina trava, né? Ela não desliga normalmente, ou quando falta energia e ela também não é desligada normalmente. Então isso pode causar alguns erros no seu sistema de arquivo, né? E aí você corrige isso como? O equivalente no caso no Linux seria o FSCK, tá? FSCK. Só lembrando que o FSCK, a recomendação é que você utilize ele numa partição não montada, certo? Então, o ideal é que você desmonte a partição se ela estiver montada, né, para poder realizar esse processo aqui do FSCK. Isso que eu vou fazer agora, tá? E aí ele rapidamente verificou, viu que estava normal, né? Aqui minha partição só tem 100 MB, então é um processo bem rápido, mas conforme tivesse mais arquivos e mais tamanho, né, isso aqui poderia demorar um pouquinho mais, tá? Só para mostrar para vocês, ó, se eu montar e tentar rodar o FSCK, ele já vai me trazer uma média/hd2. Ele já vai, sim, uma observação também aqui que eu me lembrei. Você está vendo que eu usei o mount
sem especificar tipo, dispositivo, nada. Por que que ele funcionou? Funcionou porque já lá no FSTab já está especificado. Então o FSTab serve também para isso. Se você quer economizar dígitos aí no seu teclado, né, digitação, você pode também colocar lá, né, deixa como no alto para ele não montar automático, né, é o caso do CD, né, e aí você tem essa possibilidade de usar o comando mount mais limpinho. Só especificando o ponto de montagem ele já sabe o que é para fazer. E o mount, você vai ver que ele montou corretamente aqui, certo? No barra MIDI e barra HD2. Bom, vamos tentar aqui rodar novamente a FSK, SDB1, né? E olha só o que ele está dizendo, ó. Cuidado, o file system está montado. Se você continuar, você vai causar danos ao seu file system. Cuidado. Você quer continuar? Então, normalmente você não vai querer continuar nessa situação aqui, né? Se você, por alguma razão, não puder desmontar, o que você pode fazer é o seguinte, aqui só uma dica rápida, é você montar, na verdade você remontar, né, que a gente, para você remontar você pode fazer assim, ó, menos mount, menos options, remount, vírgula, RO. Então você está remontando em modo read-only, você está remontando, certo? Mas em modo read-only, ou seja, nada da partição poderá ser alterado. E aí, desse modo, você consegue executar FSK com um pouco mais de segurança. Ainda não é o ideal. O ideal realmente seria você não montar, tá? Realmente só se você não tiver essa possibilidade, né? Que aí você pode recorrer a esse truque aqui, tá? Por exemplo, aqui, ó, vamos fazer esse processo aqui em cima do SDB1, né? Que a gente montou. E aí se der um mount, você vai ver que agora não está mais RW, tá? Read only, certo? Read only. Aí nesse caso eu poderia tentar novamente o FSK, certo? Ele vai reclamar do mesmo jeito, certo? Que aqui eu daria um yes e ele passa, certo? Eu não caso o dano porque está montado em read only, então nada pode ser gravado nesse disco aí, certo? Então é razoavelmente seguro você rodar FSK quando a partição está montada em read only, tá? Preferência que não esteja montado, né? Preferência que não esteja montado. E aí se eu quiser remontar, né, é só especificar aqui, ó, remontar como RW. E agora está como RW de novo, certo? Joia. Bom, vou comentar rapidamente aqui. Na verdade, vou só informar, né? A gente praticamente não usa mais disquete. Se você quisesse formatar um disquete, tem um binário específico, é o FD Format, certo? FD Format, né? Para formatar disquetes, né? Ou seja, para criar o sistema de arquivo do disquete, né? Que é uma variação do sistema FAT, tá? Da Microsoft. E aí você pode usar o FD Format para isso, tá? Tá cada vez mais raro hoje, né? A gente usar disquete, então isso aqui é só realmente uma informação mais histórica. Eu imagino que vocês não vão precisar fazer isso. E uma coisa que eu quero mostrar para vocês também aqui é o uso da partição de swap. Deixa eu ver se tem alguma coisa falando aqui. Não, no slide não. Bom, imagina aqui, imagina o seguinte, né? Se eu dou o comando free, eu vou conseguir observar aqui a quantidade de memória RAM que eu tenho no meu sistema e a quantidade de memória swap, tá? Como a gente já tinha visto lá no FSTab, né? Eu tenho uma partição que está sendo utilizada para swap, ou seja, para memória virtual. Swap é sinônimo de memória virtual, tá? Quer dizer, é uma memória que ela usa o HD para simular a memória RAM. Né? Basicamente isso aí. Então, aqui ó, você pode observar que eu tenho a partição SDA6, que seria a segunda unidade lógica do meu HD SDA, né, montada como swap. Tá? Se eu quisesse desativar essa swap, eu podia utilizar o comando swap off e especificar a partição. Deu barra do teclado, meu amigo. Bom, swap off, não estava conseguindo digitar a barra, né? Consegui agora. Barra def barra sdb SDA6, certo? E aí com isso eu desativei
aquela partição que está sendo utilizada para o swap. Você pode observar isso com o comando free de novo. Veja que aqui agora não está mais listando, certo? A minha partição, certo? Tá, e se eu quisesse pegar, por exemplo, SDB5, né, que a gente criou, né? Vou dar Fdisk aqui só para vocês se lembrarem. SDB, ó. Lembrando que a gente criou SDB5. Não formatou, tá? Não formatou. Como é que eu utilizo uma partição para swap? É um pensamento semelhante à formatação do sistema de arquivo, certo? Sendo que é um sistema de arquivo especial para swap. Então você vai formatar, sendo que não com o comando mkfs, você vai usar o mkswap, certo? mkswap, especificando qual é o arquivo ou a partição que você quer formatar como swap, certo? E aí ele já fez isso para mim, né? 100 megas aí, swap. E se eu quiser habilitar essa partição, eu vou usar o swap on, especificando o caminho da partição, certo? E aí eu dou um comando free, você vai observar agora que eu tenho 100 megas aqui, né? 100 megas dessa memória swap que eu utilizei daquela minha segunda partição que eu tinha criado, tá? Então temos aí, só recapitulando com relação ao swap, temos o mkswap, temos o swap on e temos o swap off. Tá joia? Beleza. Bom, pessoal, falamos sobre montagem e formatação no Linux. Espero que vocês tenham gostado, aprovado o vídeo aí. Se gostaram, dá um like aí, dá um joinha aí no YouTube, ou seja lá onde danado você tiver aí na internet. Beleza? Valeu!